Eu quero compartilhar aqui um texto na carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 12, versículos de número 1 e 2. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Ouçam o que diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Essa palavra veio ao meu coração, esses dois versículos que eu acabei de ler, veio ao meu coração e eu quis compartilhar aqui com vocês. Hebreus 12, versículos 1 e 2, que eu li para vocês aqui, é um texto que nos desafia a seguir na mesma trilha e na mesma pegada dos heróis da fé, né? O versículo 1 diz assim: visto que temos, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A pergunta que nós temos que fazer basicamente aqui é quem é esta nuvem de testemunhas? Quem são estas testemunhas que o autor de Hebreus diz assim: visto que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas? Eu já ouvi algumas pessoas comentando que essas testemunhas são as pessoas do mundo, né? Como costumam dizer, mundo entre aspas, né? As pessoas do mundo, eles querem dizer assim, as pessoas que não são crentes. Cuidado, irmão, as pessoas que não são crentes, a pessoa lá do seu trabalho, da sua faculdade, o seu vizinho que não é crente, ele está olhando para você. Nós estamos rodeados de nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são esse povo aí que estão olhando para o seu mau exemplo, para o seu mau testemunho. Então vigia. Já ouvi muitas mensagens assim, e o pregador, né, se pretendendo exortar, fala nesse tom, dando assim essa interpretação ao texto, que na verdade foge completamente, né? Foge completamente do que o texto de fato está dizendo. Porque quando o texto diz que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, quem é esta nuvem de testemunhas? Essa nuvem de testemunhas são os heróis da fé, né? São os personagens do Antigo Testamento que ele acabou de citar no capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreus, que é muito conhecido como o capítulo dos heróis da fé, né? É o capítulo que traz para nós uma definição de fé, um conceito de fé, e traz uma lista de vários nomes, de vários personagens que marcaram a história, né? E nas páginas da Bíblia, esses nomes, alguns bem conhecidos, outros nem tão conhecidos, mas o autor de Hebreus descreve aqui esses nomes e ele vem citando, começa lá em Adão, né, começa lá em Abel, versículo 4, ele começa citando Abel, e aí vem citando Enoque, aí cita Abraão, cita Sara, Isaac, Jacó, Moisés, ele cita até Raabe, né? Eu digo até Raabe porque o texto não esconde, inclusive, o estigma que Raabe carregava, né? Pela fé, Raabe, a meretriz. Eu acho muito interessante esse texto, porque o texto não diz pela fé, Raabe, uma santa mulher. O texto diz pela fé, Raabe, a meretriz. Não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E aí depois ele diz no versículo 32 que ele não tem tempo, falta espaço para se referir a respeito de tanta gente como Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas,
os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, versículo 38, coloca entre parênteses, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, depois que ele discorre sobre cada um desses personagens, desses heróis e heroínas, e até outros que, como ele disse aqui no versículo, o autor de Hebreus diz aqui no versículo 32, que ele não tem tempo e nem espaço para se referir a tanta gente, e o versículo 32 diz Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, e aí tem uma vírgula, tem Bíblia que tem um ponto e vírgula, e outras Bíblias tem vírgula, como no caso da revista atualizada aqui é uma vírgula, porque a história não acabou. E aqui nós temos uma corrente com vários elos, e nessa corrente com vários elos, cada personagem desse é um elo, até chegar em Profetas aqui no versículo 32, e a história continua com você e comigo. Você é um elo dessa corrente, eu sou um elo dessa corrente, e nós estamos sendo desafiados a honrar o bastão que agora está em nossa mão, a honrar sendo um elo que está dando sequência e completando essa corrente ao longo de nossa vida e de nossa história e na nossa contemporaneidade, no mesmo espírito, na mesma garra, na mesma disposição, na mesma coragem de enfrentar a vida, de enfrentar os desafios que estão diante de nós, como foram estes heróis do passado. E aí o autor de Hebreus diz assim no versículo 1 do capítulo 12, portanto, e vocês sabem que essa expressão portanto é um recurso na nossa língua portuguesa, tanto a palavra portanto como logo, portanto, dito isto, né? Quer dizer, quando você vai fazer uma consideração final, você vai fazer um resumo do que você vinha falando antes, então você usa essa expressão portanto, quer dizer, dito isto, depois que eu acabei de falar isto para vocês, o autor de Hebreus coloca para nós, ele diz, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então é interessante pensarmos o seguinte, que alguém mais está sem áudio aí? O William Barbosa está dizendo que está sem áudio. Há poucos minutos também o Uziel tinha dito que estava sem áudio, depois consertou, agora eu não sei se é só o William ou se todos estão sem áudio. Sinalizem aí para mim, por favor. E enquanto você... Tá tudo ok? Ok, tudo ok. Então, William, dá uma olhada aí no seu Instagram, sai e entra de novo, talvez ajuda, talvez melhora aí para você. Porque os demais estão colocando aqui que está normal. Então, voltando aqui o que eu estava dizendo, é importante nós pensarmos aqui que a vida cristã é retratada como uma corrida de longa distância. E alguns cristãos, esse é o contexto aqui de Hebreus, quando o autor de Hebreus escreveu esta carta, especialmente o capítulo 12, alguns cristãos hebreus estavam sendo tentados a desistirem da corrida cristã, da carreira cristã, por causa da perseguição.
né? Então, dado o contexto de perseguição, a pressão que eles estavam enfrentando nos seus dias, alguns estavam sendo tentados a desistir da corrida e da carreira. Aí o autor de Hebreus escreve esta carta e diz assim: não desistam, olha para trás, olha para a corrente que começa lá em Abel, e Abel é um elo dessa corrente, Enoque é outro elo dessa corrente, Abraão é outro elo, Sara é outro elo, Isaac, Jacó, José, Moisés, Gideão, Baraque, Jefté, Sansão, os profetas, são outros elos desta corrente. E vocês agora o bastão está na vossa mão e vocês estão dando sequência e dando continuidade a esta corrente, vocês não podem parar. Olhem para trás, veja como estes homens e mulheres resistiram, vejam como estes homens e mulheres foram até o fim. Olhem para a vida deles como exemplo inspirador e se inspirem agora e avancem. Há uma carreira, há uma corrida que está diante de vós e vocês precisam correr esta carreira que está diante de vocês. E aí ele diz assim: desembarace de todo o peso. Tem tradução que diz assim: deixando todo o embaraço. A tradução revista e atualizada diz peso, e tem outras que diz embaraço. Deixa todo o embaraço, deixa todo o peso. Esse peso e esse embaraço é aquilo que, se você admitir, aquilo que, se você for abrindo concessões, né, o que eu poderia chamar esse peso aqui? Eu poderia dizer que esse peso pode ser o medo. O medo. Existe um lado positivo do medo, né? Todos nós temos medo. Medo, em algumas situações, pode significar até proteção, autoproteção, autodefesa. Mas existe um outro lado do medo que não é bom. Nós somos desafiados na Bíblia, inclusive, a nos livrar deste medo, a ter coragem, a nos encher de coragem. Há um medo que faz parte, todos nós temos medo. Eu via meu pai dizer, meu pai era nordestino, né, já falecido há muitos anos, há 25 anos, 26 anos, meu pai faleceu, e ele era nordestino. Eu lembro do meu pai falando: eu não tenho medo de nada, e não tenho medo disso, não tenho medo daquilo. Realmente, meu pai, eu conheci poucos homens assim, com a coragem do meu pai, e realmente ele não tinha medo. Mas aqui e acolá eu via algumas coisas assim acontecerem, e eu via meu pai retroceder, eu via meu pai ficar, ele agora ficou com medo. Eu pensava comigo, não falava, né, que meu pai era muito bravo, mas eu ficava pensando comigo, ele ficou com medo. Então todos nós, por mais que a gente diga assim, eu não tenho medo de nada, mas alguma coisa você tem medo, de alguma coisa você tem medo, nem que for da sua mulher, você deve ter medo de alguma coisa. Brincadeira, só para descontrair. E então, de algum modo, o medo, algumas vezes, é importante. Mas o medo, dependendo do tipo de medo, do espaço que esse medo está tendo na tua vida, esse medo pode ser um grande prejuízo. E esse medo pode ser um peso, pode ser esse peso aqui, pode ser esse embaraço, que o autor de Hebreus está dizendo assim: olha, joga esse peso fora, se livra desse embaraço. Pode ser um preconceito, pode ser qualquer coisa que de repente você está admitindo na sua vida, é um peso, é um embaraço que está tornando a sua caminhada lenta, está tornando a sua corrida uma corrida lerda, uma corrida lenta. O autor de Hebreus escreve para nós dizendo assim: olha, no caso do destinatário original, dos primeiros leitores desse texto, para quem esse texto originariamente foi destinado, esse peso, esse embaraço era a tentação de desistir. Era a tentação de falar assim: olha, eu vou desistir da carreira cristã, vou abrir mão do evangelho, vou abrir mão de Jesus Cristo, vou abrir mão da fé cristã,
porque não está compensando muito, eu estou sendo perseguido, eu estou na iminência de morrer, inclusive, e eu não vou suportar. O autor de Hebreus escreve dizendo, olha, joga esse peso, esse embaraço, livre-se deste embaraço, livre-se deste peso que está tornando a sua carreira lerda e lenta. Está atrapalhando na corrida, essa tentação que você está tendo aí de desistir da carreira cristã. Não abra mão da fé cristã. Não abra mão da fé em Jesus. Não compensa. Sigam firmes. Olhem o exemplo dos heróis da fé que eu acabei de mencionar para vocês. Olha o exemplo desses homens e mulheres que foram heróis e heroínas na presença de Deus. Agora se encorajem. Tomem ânimo. E aí no versículo 2, o autor de Hebreus, ele diz assim, se não é suficiente para vocês o exemplo dos heróis da fé, heróis e heroínas que eu acabei de mencionar no capítulo 11, então eu vou citar para vocês agora, que eu vou mencionar para vocês agora aqui, o exemplo maior. O exemplo maior. Que exemplo maior é esse? Versículo do número 2, ele diz assim, ó, versículo 1 ele diz, livre-se do embaraço, desembarace-se deste peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador de nossa fé? Ele diz aqui, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus não desistiu da cruz. Lá em João capítulo 13, versículo 1, o texto de João, do Evangelho de João capítulo 13, versículo 1, diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ele foi até o fim, por amor. Ele foi até o fim, amou-os e amou-os até o fim. Jesus não desistiu da cruz. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Não fez caso da ignomínia. Quer dizer, não importou pelas zombarias que estava sofrendo, pelos seus acusadores, pelos seus algozes, pela maneira como eles estavam ferindo, pelo espancamento que ele estava sofrendo, a tortura pela qual ele estava se submetendo, ele ignorou o deboche, ignorou a tortura, ignorou a zombaria, ignorou as chicotadas, ignorou a coroa de espinho, ele ignorou, ele passou por cima de tudo isso, suportou a cruz e está agora assentado à destra do trono do Pai. E o versículo 3 ele diz assim, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, meu irmão, minha irmã, moça, moço, obreiro, obreira, que está aqui acompanhando esta live, não desista. Suporte. Suporte a dor, suporte a aflição, suporte a angústia. Se por de alguma forma, de alguma maneira você está passando por alguma angústia, algum sofrimento, eu não sei em que nível ou que escala está acontecendo o sofrimento que você esteja porventura enfrentando. Mas independente, seja lá qual for o sofrimento, em que escala, em que nível está esse sofrimento seu, eu lhe digo, olhe para Jesus. Olhe para os heróis da fé. Olhe para os homens e mulheres do passado. A vida deles não foi diferente da sua. A vida deles não foi diferente da nossa. Às vezes nós olhamos para os personagens da Bíblia e a gente cria uma espécie assim de uma
de um endeusamento, a gente chega a ponto de endeusar os personagens do Antigo Testamento, os personagens da Bíblia em geral, né? E parece até que eles eram quase que semideuses ou semi-anjos, ou pessoas fora do comum, pessoas fora do normal, pessoas que estavam um nível a mais do que nós. E não é verdade. Não é verdade. Não é à toa que Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreveu dizendo que Elias foi homem sujeito às mesmas paixões que nós. E claro, ele citou Elias, mas você pode colocar aí tantos outros homens da Bíblia, como Abraão, Moisés, os grandes personagens da Bíblia, Sara, Débora. Você pode colocar aí Paulo, Silas, Timóteo, os grandes homens, os grandes personagens da Bíblia. O próprio Tiago que escreveu, você pode colocá-lo. Foram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Eles não foram melhores do que nós e eles não foram piores do que nós. Nós não somos melhores do que eles e nós não somos piores. Não somos nem melhores e nem piores do que eles. Então, o mesmo Deus que esteve com Abraão, o mesmo Deus que esteve com Moisés, o mesmo Deus que esteve com Elias, que esteve com Daniel, Ananias, Misael, Azarias, o mesmo Deus que esteve com os profetas, o mesmo Deus que esteve com os grandes homens e mulheres da Bíblia, está conosco. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele passa conosco nas dificuldades, nas aflições da vida, conhece as nossas dores, conhece as nossas angústias, os nossos medos, as nossas lutas. Ele conhece. Então, em frente, vamos enfrentar e vamos em frente, porque Deus é conosco. Era esta palavra que eu queria deixar com vocês aqui. Mas, pastor, tá difícil, tá? Eu não sei o que nós vamos fazer diante desse cenário político, o que nós vamos fazer diante desse cenário de pandemia, o que nós vamos fazer diante desse cenário econômico, de uma economia perversa. Eu não estou dando conta, fazendo uma ginástica tremenda aqui para equilibrar as contas, e eu não estou conseguindo pagar as contas direito, estou com cobertor curto, cubro os pés, descubro a cabeça, descubro os pés, é uma luta, uma dificuldade. O que eu vou fazer? Como que eu vou reagir? Como que eu vou lidar com toda essa situação? Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Para cada faraó, Deus tem um Moisés. Para cada Golias, Deus tem um Davi. Para cada Acabe e Jezabel, Deus tem um Elias. Para cada império romano, Deus tem um Paulo. Para cada tragédia no mundo que está acontecendo agora, Deus tem você, Deus tem a mim, Deus tem a nós. Importa como nós vamos lidar agora diante do mal e da tragédia. Vamos baixar a cabeça e deixar que o mal prevaleça? Ou vamos, como diz o autor da carta aos Hebreus aqui, trincar os dentes e dizer eu vou na fé e na confiança de que Deus é comigo, de que Deus é conosco. Eu vou, mas e se não der certo? E se não acontecer nada? Irmão, eu ouvi uma frase, não me lembro agora de quem, mas eu ouvi já várias vezes esta frase ser citada. E é uma frase que fica sempre no meu coração, esta frase. Nós lutamos e nós temos esperança, não porque vai dar certo. Nós lutamos e nós temos esperança porque vale a pena. Vale a pena. Então trinca os dentes e vamos em frente. Vamos dar as mãos. Sabe aquele ditado que aqui acolá eu escuto alguém falar, olha, ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos unir as nossas forças em oração. Nós estamos nesse período de distanciamento social que já dura mais de um ano. Vocês aí do outro lado, eu do lado de cá. Nos comunicamos virtualmente, através de uma tela, é a nossa comunicação. Mas mesmo esse distanciamento e essa tela que separa você e eu, você do lado de lá e eu do lado de cá, mas ela não é suficiente para nos desunir
ou para nos separar. Porque embora você esteja do lado de lá e eu do lado de cá, mas nós estamos juntos. E ninguém solta a mão de ninguém. Nós estamos juntos para o que der e vier. Na oração, na parceria, no compartilhar do coração de Deus, no compartilhar do pão, no compartilhar, enfim, de tudo que Deus nos der. E por sua bondade fizer chegar a nós. Seja uma palavra, seja a oração, seja o pão, seja a contribuição, o que for. Estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos em frente, porque Deus é conosco. Amém, queridos? Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês